meditação para acalmar a ansiedade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa meditação. Tenha certeza que ela vai te ajudar muito e que é possível acalmar, serenizar esse medo, essa ansiedade, esse pânico, esse pensamento catastrófico dentro de você. Você não está só. É possível acalmar tudo isso, essa tempestade. Eu convido você a fazer com seriedade, a viver com seriedade essa meditação. Se possível, a faça com um fone de ouvido, em um lugar tranquilo, à meia luz ou com as luzes apagadas, sem estar executando outras tarefas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Por esses breves minutos, não é uma meditação longa. Se permita viver só isso, fazer só isso. Eu saliento que essa é uma meditação cristã, que parte da fé e que suscita a fé. E saiba que nessa sua luta contra a ansiedade você não está só. Deus te ama e Ele está com você. Ele sabe da luta que você tem passado, das suas batalhas, a insônia, muitas vezes os ataques de pânico, o sentimento de solidão, os pensamentos catastróficos, negativos, a ruminação negativa. Deus sabe, mas Ele te ama, Ele é a força que você precisa, a esperança, a paz, e com Ele você vai vencer tudo isso. Então se coloque em um lugar tranquilo e coloque-se na presença de Deus, porque essa meditação é uma oração. E diga-se de passagem que desde os primeiros séculos do cristianismo, os padres do deserto, os doutores espirituais, os doutores da igreja, sempre exerceram a meditação, focando a sua mente, a sua atenção nas coisas de Deus e fazendo os seus sentidos, suas emoções, seu pensar, sua vontade convergir para esse objeto único e plenificador que é o próprio Deus. Então, creia, saiba que muitas vezes a ansiedade nasce dessa divisão interior. A mente num lugar, as emoções em outro, a vontade em outro. Nós não somos inteiros no que fazemos. Então, a proposta agora é você, filho, filha, estar inteiro aqui. É aqui que você tem que estar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós te invocamos, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Venha ser o nosso diretor, o nosso condutor nessa meditação. Consagramos a Ti, Espírito Santo, os nossos sentidos, a nossa cognição, a nossa percepção, a nossa mente, pensamentos, desejos, instintos. Consagramos a Ti, Espírito Santo, a nossa vontade, todo o nosso ser, tudo que há em nós. Consagramos a Ti as nossas preocupações e medos, a culpa que sentimos, a confusão. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos liberta agora de todo o mal, de toda agitação mental e emocional. Acalma a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Centra-nos em Ti, Espírito Santo. Nós Te invocamos nesse momento, consagramos-nos a Ti. Põe, Senhor, os Teus anjos com essa pessoa agora, batalhando pela total libertação,
e cura desse filho, dessa filha. Neste primeiro momento, você precisará fazer a sua parte, usando os seus órgãos, usando a sua respiração, usando a sua atenção para entrar na meditação. O Padre vai dando os comandos e você, inspirado pelo Espírito Santo e com decisão de viver, vai fazer. No primeiro momento você vai inspirar, contando até 2 segundos. E vai soltar, contando até 4. Isso é muito importante. Tem toda uma fisiologia por trás desse exercício. Por 3 vezes nós vamos fazer. Inspirando, contando até 2. Soltando, contando até 4. Tem todo um porquê cerebral de nós fazermos isso, para desacelerarmos o estímulo da ansiedade, o sistema simpático do nosso cérebro. Iniciemos. Você então inspira. 1, 2. E agora você expira em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Uma vez mais, inspirando em 2 segundos. 1, 2. E agora expirando em 4. 1, 2, 3, 4. Uma vez mais, inspirando em 2 segundos. 1, 2. Expirando em 4. 1, 2, 3, 4. Por mais que você ache isso estranho inicialmente, como eu disse, existe um porquê fisiológico nesse exercício para nos ajudar a rezar, nos ajudar a entrar nessa meditação. Agora nós vamos dar um passo a mais e nós vamos inspirar contando até 4 e vamos expirar contando até 7 juntos. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando, contando até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vá se desfazendo de todas as suas preocupações. É você e Deus agora. O Espírito Santo já está trabalhando na sua mente. Mais uma vez, nós vamos inspirar contando até 4 e depois vamos expirar contando até 7. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vá deixando sair com a sua expiração, seus medos, suas preocupações. Você está no colo de Deus agora. Uma última vez. Inspirando, contando até 4. E expirando, contando até 7. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa todo esse ar sair. Filho, filha. E agora, dando mais um passo na nossa meditação, você vai rezar com seus sentidos, com a sua imaginação, como tantas vezes fez João da Cruz, São João da Cruz, o grande místico cristão, e tantos outros gerações
ao longo dos séculos. Imagine agora que você é você mesmo. Você está dentro de duas grandes mãos postas, contrapostas, colocadas assim, uma do lado da outra. Uma grande, forte, poderosa mão. E você está deitado nessa mão, nessas mãos. Se acaso você se distrair, se vierem outros pensamentos, é normal. Contudo, só reconheça que esses pensamentos vieram e volte ao ponto da meditação. Você está nessas mãos agora, nessas duas mãos juntas. Essas mãos são as mãos de Deus. Você está agora nas mãos dele. Viva isso na sua imaginação, se concentre nisso. Dentro dessas mãos, nenhum mal pode te atingir. Dentro dessas santas, sagradas mãos, o inimigo não pode te alcançar. As pessoas não podem te fazer mal. Ninguém pode te prejudicar. Você se sente seguro nessas mãos. Você se sente protegido, protegida, segura, seguro nessas mãos. Você começa a sentir uma grande paz. Uma grande paz. Mais uma vez eu digo, se vierem outros pensamentos, preocupações, coisas externas, não se agite, não se preocupe. A sua mente foi feita para pensar, ela vai pensar. Somente reconheça esse pensamento, por exemplo, preocupação com uma conta, lembrança do meu filho, preocupação com o trabalho amanhã. Reconheça e deixe ir. Não se entretenha com esse pensamento, não converse com ele, só reconheça e se mantenha, volte para a meditação. Você está nessas grandes mãos, fortes mãos. Você é como uma criança, guardada, protegida. E agora essas santas, grandes, poderosas mãos te levam num lugar e te colocam ali no chão confortavelmente. E você fica em pé. E de repente, você percebe que você está em um lugar com feno no chão, algumas cercas de madeira. É um estábulo. Contudo, você começa a sentir ali um cheiro gostoso, um vento gostoso. Você percebe que é um estábulo. Um lugar, muitas vezes, no qual são depositados, guardados os animais. Mas você começa a perceber, você começa a andar por esse lugar, sentir aquele vento gostoso, que é um estábulo diferente. Por quê? Porque no meio do estábulo tem uma lamparina acesa. E o que você vê no meio desse estábulo? Perto do feno, uma manjedoura. Um bercinho simples de madeira, com uma mulher do lado direito e um homem do lado esquerdo. E você vai se aproximando desse berço, dessa manjedoura, nesse estábulo. E de repente, filho, filha, você percebe que você está dentro do terceiro mistério do terço gozoso. O nascimento de Jesus em Belém. Essa criança, nessa manjedoura, é Jesus, recém-nascido. Naquele estábulo, na estrebaria em Belém. Do lado do berço tem uma mulher tão linda, com um véu branco, uma roupa branca, branca e azul. Mas uma mulher que você nunca viu uma mulher tão linda. É a mãe de Jesus, contemplando a criança, é Maria. Do lado esquerdo, Maria, e do lado direito, José.
o descendente de Davi. Os dois contemplam aquela criança, olham para aquela criança com tanto amor, com tanto carinho, com tanta alegria, com tanta exultação. É um clima tão gostoso, tanta paz, tanta alegria, tanto amor ali entre aqueles três. E naquele berço está Deus, que assume a fragilidade de uma criança indefesa. Maria segura no bracinho, na mãozinha daquela criança. José segura do outro lado, na outra mãozinha. E você chega bem pertinho. Você agora olha para aquela criança. E aquela criança sorri para você. Jesus sorri para você. E nesse momento que você recebe o sorriso do menino Deus, dessa criança, uma paz infinita invade a sua alma. Ao olhar esse sorriso, esses olhinhos, você esquece dos seus problemas, você esquece das coisas que ficaram para fazer, por fazer, nada mais importa. Aquela criança olhando para você e você olhando para ela. E uma paz vai invadindo o teu coração. Uma paz vai invadindo o teu ser. Maria sorri para você, um sorriso doce, materno, acolhedor. Jesus, menino, está ali. E o poder desse Deus agora invade a sua alma. Você sente agora uma alegria invadindo você. Você sente agora que você não precisa ter medo, porque tudo está nas mãos deste menino, na mão de Deus. O Deus Todo-Poderoso que assumiu sim a fragilidade de uma criança, mas que continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel. E de repente, você olha mais uma vez para esse menino, para essa criança, e fecha os seus olhos. E quando você menos percebe, você está de novo nessa grande mão, deitado nessas grandes mãos, contrapostas, juntas. Você está aí deitado nessa mão. É a mão de Deus. Você não precisa ter medo. Aquilo que é maior que você não é maior que Ele. Aquilo que é mais forte que você não é mais forte que Ele. E você sente a voz de Deus dentro da sua alma te dizendo: eu te amo, meu filho, minha filha. Sua vida é preciosa para mim. Eu tenho planos para você. Planos de felicidade. Eu tenho um futuro para você. Aquilo que saiu do trilho, do controle, confia em mim. Eu vou trazer novamente para os trilhos. Eu vou fazer a minha obra. Apenas confie e descanse no meu amor. De repente você, deitado nessas santas mãos, fecha os seus olhos. E de repente essas mãos te levam num outro lugar. Em um outro lugar. Essas mãos te levam agora à beira de um poço. Um poço bem bonito, como aqueles antigos poços dos quais nós tirávamos água com um balde. E de repente, você se vira para a sua esquerda e você vê sentado à beira daquele poço, na beiradinha ali, Jesus de Nazaré, já adulto. É Ele mesmo. Como aconteceu na passagem da Samaritana em João capítulo 4, na qual Jesus encontrou aquela mulher à beira do poço de Jacó. É você que está nesse poço agora.
é você. E Jesus olha para você, é Jesus adulto agora. Você olha bem para Jesus. Veja agora os cabelos de Jesus, a tessitura dos cabelos. Veja agora a cor de Jesus, a cor das roupas. Sinta a presença de Jesus, o cheiro do Senhor. Viva isso. De repente o Senhor dá um sorriso para você e te diz: a minha paz esteja contigo. E então uma paz inexplicável enche o seu coração, a sua mente. E Jesus olha bem nos seus olhos com aquele olhar penetrante, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de esperança, e te diz: confia em mim. Nada está perdido. Descansa em mim. Não se culpe pelos erros do passado, pelos fracassos. Eu sou Deus, eu tiro um bem maior de tudo. Aquilo que o inimigo planejou para o seu mal, eu estou tornando agora isso em algo para o seu bem. Estou transformando o mal em bem na tua vida, porque eu sou o teu Deus, te diz Jesus. Eu não desisto de você. Eu tenho andado ao seu lado, contigo, nas noites que você não consegue dormir, nos momentos de medo, de desespero, mas eu continuo no controle. Confia em mim. E nesse momento Jesus fica em pé, vai até você e te dá um abraço. Que abraço maravilhoso. Empresta os seus braços para o Senhor agora e abrace a você mesmo. Abrace a você mesmo, a você mesma. Que esse abraço tão gostoso, tanto amor, tanta paz. O Senhor aceita você como você é. Ele não te condena pelos seus pecados. Ele te ama. Ele tem compaixão de você. Ele vê as noites sem dormir, a agonia, o medo de morrer. E Ele te diz: calma, tá tudo bem, eu sou teu Deus, eu te amo. Sinta o abraço do Senhor Jesus agora. E mais uma vez eu digo, se você se distrair, somente reconheça o pensamento que veio e volte para a meditação, volte para o foco que é a meditação. Não converse, não interaja com esses pensamentos. Esteja inteiro agora nessa meditação, com seu pensamento, seu olhar, seu desejo, suas emoções, sua vontade. Esse abraço é tão gostoso. Jesus, com esse abraço, está curando agora tantas carências dentro de você, filha, filho. Você que foi usada, usado, que foi traído, traída, que se entregou a tantas pessoas querendo amor, mas só encontrou ingratidão, pessoas que se aproveitaram de você. Você que queria tanto ter recebido o abraço do seu pai, da sua mãe, e não recebeu. Você que se sente tão mal amada, amado. O Senhor agora está curando você. Esse abraço cura o teu coração. Esse abraço te enche de amor, de paz. Esse abraço te liberta de opressões do mal. Esse abraço agora está sintonizando a sua mente com a mente de Jesus, suas emoções com as emoções de Jesus, seu coração com o coração do Senhor. Respira fundo agora, por 3 vezes. E vai soltando bem devagarzinho. Mais uma vez, respira pelo nariz e solta pela boca. Última vez, respira pelo nariz bem fundo e solta pela boca bem lentamente. Abraçado ainda com Jesus,
Diga para Ele o que você quer dizer. Diga para Jesus agora o que você precisa dizer. Você sabe o que você precisa dizer para Ele. Ele está te ouvindo. Diga para Ele. Talvez é um pedido que você queira fazer. Talvez é um agradecimento. Talvez é um pedido de socorro. Tanta dor você tem sentido. Você não dorme. Você está sofrendo tanto. Peça ao Senhor. Fala ao Senhor agora o que você precisa. Fale com Jesus agora o que está no teu coração. Fale. Somente expresse. Ele está te ouvindo. Talvez é essa dor que você sente, essa mágoa, essa tristeza. Diga ao Senhor o que está dentro de você, que Ele está te ouvindo. Seja livre. Esse cansaço, você sente que nunca vai sair desse labirinto, desse buraco. Vai dizendo. O Senhor está te ouvindo atentamente. Diga para Ele que você se sente culpado por esse erro, que você se sente triste por aquele fracasso, mas apresente também os seus sonhos, o que você pensa para o futuro. O Senhor está vindo até você. Ele está te ouvindo, melhor dizendo. E agora o Senhor te abraça forte, te diz: eu sei, eu entendo você, eu te amo, nunca vou te abandonar, nunca. Sinta o cheiro do Senhor, sinta a paz que vem dEle. E o Senhor agora deixa de te abraçar e fica bem de frente com você, te olhando nos olhos. Contemple o olhar de Jesus. E Ele te diz: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Você fecha os seus olhos agora. De repente, você o abre novamente. Você está agora num jardim muito bonito, com flores amarelas, algumas vermelhas, uma grama linda, uma fonte de água ao fundo. E agora, para encerrar essa meditação, você vai agradecer a Deus pela oportunidade que você teve aqui de estar com Ele. Vai dizendo com as suas palavras: Senhor, eu te agradeço. Obrigado, como foi bom estar contigo. Vai dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é maior que a minha ansiedade, que os meus medos, porque nada é impossível para ti. O Senhor tem tudo nas tuas mãos, o Senhor tem o controle de tudo. Vá agradecendo, vá se expressando. Faça essa oração de louvor, que ela é libertadora, creia. Ela é muito especial. Obrigado, Senhor. O Senhor é maior do que aquilo que nos causa medo, dor, tristeza. O Senhor continua no trono. O que saiu do nosso controle não saiu do seu. Nós cremos. Obrigado porque o Senhor está acalmando a tempestade dentro de nós. Nós confiamos em Ti, Senhor. Respire fundo novamente por 3 vezes. Mais uma vez. Uma última vez, nem precisa soltar tão lentamente. E agora você recebe essa bênção com a qual nós concluímos essa meditação. Se você puder, a faça todos os dias, ou no mínimo 4 vezes por semana. Isso vai te ajudar muito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre vossa mente, emoções, todo o vosso ser, enchendo-vos de paz, serenidade e fé. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui, querido filho, querida filha. Não deixe de se inscrever no canal, por favor, inscreva-se agora aqui no canal. Ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já o seu joia, seu like, sua curtida. Aperte aqui o botão do joinha, né? Para você curtir esse vídeo. E assim o YouTube vai mostrando esse conteúdo para mais pessoas que precisam
E também copie o link desse vídeo e compartilhe agora com seus grupos de WhatsApp, Telegram. Manda para aquela pessoa que precisa. Com certeza vai ser um instrumento de transformação, de cura, de bênção para essa pessoa. Nunca se esqueça, você nunca está só. Deus te ama e está sempre com você. Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao terceiro dia. Isso mesmo, gente, estamos só no terceiro dia da nossa Bíblia em um ano, hein? Serão 365 dias, 365 vídeos, sempre ao meio-dia aqui no meu canal. Eu desafio você, vem viver esse mergulho na Bíblia. Gente, como eu disse para você, Deus me deu essa inspiração, me incomodou. Deus me incomodou de ver como, infelizmente, muitas vezes os católicos, os cristãos não conhecem a Bíblia e, por não conhecerem, desprezam, consciente ou inconscientemente, um patrimônio fantástico, uma riqueza espiritual capaz de transformar as suas vidas. Aqui não é um método, é um mergulho na Bíblia como um todo. Eu vou trazer os 12 grandes eixos, as 12 grandes histórias que compõem a história da salvação, desde a criação, os patriarcas, os juízes, os reis, aquilo que é o cumprimento messiânico, né? Em Jesus, daquilo que foi prometido no Antigo Testamento, os profetas, o tempo do Êxodo, o tempo do exílio na Babilônia, a volta do exílio, a reconstrução do Templo de Jerusalém, o sentido, né, das promessas feitas a Davi. Então, gente, vai ser muito importante. Você vai sair desse ano com um conhecimento muito bom e com uma experiência, não só um conhecimento, muito singular. Então, se prepare. Tenha um parceiro, sabe, de estudo, de mergulho na Bíblia em um ano. Eu aconselho isso, combina com o vizinho, com o amigo do grupo, da igreja, com o marido, com o parente. Todo dia, quando ele lê, ouvir, ele já manda um áudio para você, partilhando como é que foi, o que o tocou, e você também manda um áudio perguntando, e aí, leu hoje? Não consegui, então incentiva ele. Não, mas arranja um tempo de ouvir, ouviu hoje, melhor dizendo, né? Não leu. Arranja um tempinho para ouvir, tal, foi muito bom, isso me tocou. É muito bom a gente ter esse parceiro, ou esses grupos, por que não? Você pode, com seu marido, todo dia ouvir junto, ou reunir 3 vezes por semana para ouvirem a meditação da semana, daqueles 3 dias, os outros dias cada um ouve na sua casa, mas partilham no grupo de WhatsApp. Enfim, vamos construir esses grupos bíblicos para a gente crescer junto. Isso é muito importante. Olha, se você é nova no canal, se inscreve no canal, ativa já o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui, viu? E deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar, isso é muito importante. E compartilhe o link desse vídeo com mais pessoas. Gênesis capítulo 5. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os homem e mulher e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo de Adão, que Adão viveu, foi de 930 anos, e depois disso morreu. Sete viveu 105 anos e depois gerou Enós. E depois do nascimento de Enós, viveu ainda 807 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Sete foi de 912 anos, e depois disso morreu. Enós viveu 90 anos e depois gerou Cainã. E depois do nascimento de Cainã, Enós viveu ainda 815 anos, e gerou filhos e filhas. E o tempo da vida de Enós foi de 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e depois gerou Malaleel. Após o nascimento de Malaleel, Cainã viveu ainda 840 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Cainã foi de 910 anos e morreu. Malaleel viveu 65 anos e depois gerou Jared. Após o nascimento de Jared, Malaleel viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas.
Todo o tempo da vida de Malalael foi de 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Jared foi de 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos trará em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos um alívio tirado da terra, mesmo que o Senhor amaldiçoou. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Lameque foi de 777 anos e morreu. Com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante. Quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geravam filhos, estes são os heróis, tão afamados dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois encheram-se a terra de violência, vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos, e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no alto da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar a vida.
tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e as armazenará para que te sirvam de alimento, a ti e aos animais. Noé obedeceu a tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Veja bem, amado filho, amada filha, essa passagem, né, ambos os capítulos, o primeiro fala da genealogia, né, quem gerou quem, isso é muito importante, né, sobretudo para o judeu, para o homem oriental, dar a origem ali, dizer a descendência, né? E você viu que existe ali idades, né? Um com 900 anos, outros com 600. Há uma grande hipótese no estudo bíblico que isso é uma hipérbole, né? É um exagero, uma maneira de dizer que eles foram profundamente abençoados, porque para o homem bíblico existiam duas coisas que eram um sinal de bênção de Deus. A primeira era ter filhos e a segunda era ter uma vida longa. Era uma maneira, né, deles dizerem que eles estavam sendo abençoados, né, profundamente. Veja bem, outras coisas, né, a gente vê que os descendentes, né, de Sete, ali, né, acabaram se casando com os descendentes de Caim, né, do que fugiu, né, do irmão que fugiu. E muitos deles deixaram de andar com Deus, né, seguiram outros costumes, desobedeciam também a lei de Deus, né? Isso gerou consequências, né? A gente vê a questão do dilúvio, né? Muitas vezes a gente causa uma estranheza, mas é importante, gente, a gente perceber a intuição de fundo aqui. A gente tem que saber que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas escrito por homens e que captura, na sua visão ali de quem escreve, a cultura da época, o pensamento da época, né? Não tem como, a palavra é verdadeiramente humana e verdadeiramente divina, como Jesus na união hipostática, né? Usando essa analogia que o catecismo mesmo usa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, a Bíblia, ela também traduz o imaginário e os valores daquela época presente. Valores não, né? O pensamento daquela época, né? Gente, era um mundo quebrado, era um mundo que se desviou de Deus depois do pecado de Adão, né? Como eu disse, os descendentes de Sete se casaram com os descendentes de Caim e deixaram de seguir a Deus e se multiplicou a maldade. Nós vamos ver aqui as consequências disso, né? A Torre de Babel e tantas outras coisas mais para frente também. Como que a gente tem uma memória curta, como a gente se afasta de Deus e como o ser humano é capaz de fazer o mal, né? Longe de Deus. Então Deus, depois ali da criação, né, algumas gerações depois da criação, a Bíblia diz que ele sentiu uma dor íntima. Claro, Deus não tem sentimentos humanos, né? É uma figura de linguagem para dizer que Deus percebeu, né? Como que a criatura que ele tinha feito, a sua imagem e semelhança, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o ser humano, havia se afastado com o pecado de Adão e Eva e trazia essa tendência, né, a esquecer quem era Deus, o que Deus tinha feito. Muitas vezes a gente precisa de ler a Bíblia todo dia, precisa ouvir os profetas do nosso tempo, de ter profetas para nos lembrar que nós somos povo de Deus, que nós temos uma aliança com Ele pelo nosso batismo, que nós juramos que seríamos dele, que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, porque facilmente nós nos afastamos. E esse afastar-se, essa maldade, ela traz uma consequência muito ruim, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que mesmo vou usar esse termo, né, naquela fúria divina, a honestidade de Noé, né? O andar com Deus de Noé chamou a atenção de Deus e Deus disse, eu não vou destruir tudo, né? Eu vou conservar esse homem justo. Eu vou conservar e a partir dele eu vou criar uma nova geração. Mas depois, gente, Deus prometeu, a gente vai ler isso, que não iria mais destruir, né? Mas iria sempre dar uma nova chance. É difícil às vezes a gente no século XXI pensar, né? Com muita coisa que a gente vai ler no Antigo Testamento, é difícil a gente pensar como um Deus de amor pôde destruir, como um Deus de amor pôde permitir isso, pôde estar em meio a guerras. Gente, a gente vai perceber isso à medida que a gente for lendo, né? Nós formos lendo o Antigo Testamento, a história do êxodo do povo de Deus. O povo, né, do início, era um povo muito primitivo e muito, eu vou usar essa analogia, né? Muito animalizado, né? Não era educado, eram tribos, né? Era um povo tribal.
que matavam um ao outro. Então é como se em algum sentido Deus tivesse que se abaixar no nível do povo para que o povo entendesse, né? E Deus, como pedagogo, deu a lei depois, né, através de Moisés, para educar o povo, né? Para não deixar matar. A lei de Moisés, por exemplo, depois nós vamos ver, ela prescrevia que cuidassem das viúvas, que cuidassem dos órfãos, que não houvesse estupro, que quando alguém fosse doente, a comunidade fosse preservada. Então Deus foi ensinando esse povo a ser gente, ensinando esse povo a ser dele. Foi educando, né? Então a gente vê nesse início um povo deseducado, um povo animalizado, um povo tribal, que apesar de ter a imagem de Deus, não vivia a semelhança, porque às vezes você pode ter a imagem, mas você não vive a semelhança, você não incorpora o caráter de Deus, né? Então Deus lidou com eles de maneira dura. E é importante a gente ter consciência de que Deus é misericórdia, sim, mas Deus também é justiça, gente. É uma moeda com duas faces. Em Deus há misericórdia, mas em Deus há justiça também. Tem gente que diz, Deus é amor, Ele é misericórdia, então eu posso viver no pecado, vai dar tudo certo. Não. Se eu e você escolhemos viver no pecado mortal, em pecado mortal, por exemplo, se eu e você, filho, filha, escolhemos desobedecer a Deus, isso vai ter uma consequência. Não porque Deus é ruim, é porque nós escolhemos não andar com Ele. E claro, Ele não vai mandar um dilúvio, mas as consequências do pecado vão vir. Sobretudo a maior consequência que é a perda de Deus, o morrer na desgraça do pecado, me perdoe o termo. Então, saibamos que Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele dá chances, Ele exerce misericórdia. Mas quando Ele vê que você não quer, Ele vai deixar você colher os frutos do que você plantou. Ele vai deixar você no caminho que você escolheu, no caminho da mentira, nas mãos do inimigo, né? Então, é importante entender que Deus funciona assim e buscar a nossa conversão com sinceridade. Entender que nós somos imagens, mas tentar, com todas as forças, viver a semelhança ao Senhor, incorporando o seu caráter, as suas virtudes. Por exemplo, há quanto tempo você não faz uma confissão? Se confesse os seus pecados do passado, volta para Deus, leve Deus a sério, para que as consequências ruins não venham sobre você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu, o que ficou forte para você aqui, o que Deus está falando ao seu coração. E não esquece de partilhar com o seu parceiro aqui, né, ao longo desse ano, essa palavra, o que ficou forte para você. Manda mensagem, criem grupos aí no WhatsApp para estudarem juntos, para ouvirem juntos, pelo menos uma vez, 2 por semana, 3 que seja, tá bom? Até amanhã ao meio-dia. Até amanhã ao meio-dia. Até amanhã ao meio-dia. Oração contra a inveja. Oração para se proteger da inveja. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, a essa oração poderosa. É claro que nós não podemos hipervalorizar ou temer excessivamente a inveja, mas é fato que se nós estivermos fracos espiritualmente, a inveja poderá sim nos prejudicar. Se você está forte espiritualmente, se você está em oração, na presença de Deus, buscando manter a sua imunidade espiritual saudável, você vai ter muito mais força para resistir à inveja. Mas se em contrapartida você está fraco, vulnerável, sem oração, ela pode sim te prejudicar. Então é importante estar em oração, é importante rezar, é importante se colocar na presença de Deus. Então agora é isso que nós vamos fazer, clamar ao Senhor que nos fortaleça, nos proteja contra toda ação direta ou indireta da inveja e dos invejosos sobre nós. Quero convidar você agora, amado filho, amada filha, a se inscrever no meu canal, caso você não é inscrito. Inscreva-se agora no canal, ativa agora o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já de antemão seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo. Só assim o YouTube vai mostrar essa oração a mais pessoas. E eu te convido a já escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração.
os nomes das pessoas, as situações pelas quais você deseja oração de libertação, de bênção. Receba agora com toda a força do seu coração essa poderosa oração. Vem, Espírito Santo de Deus, blindar-nos com teu poder, para nos proteger contra os invejosos que querem prejudicar a nós e aos nossos familiares. Nós pedimos a Ti, Jesus, pelo poder do Teu nome, livra-nos hoje deste veneno que é a inveja, trazido ao mundo por Satanás. Senhor, eu peço que venhas em auxílio das minhas fraquezas e das minhas fragilidades. Entrego-me de todo o coração a Ti e entrego todos os momentos nos quais eu experimentei a inveja, sentindo-a em mim ou sendo alvo dela por parte dos outros. Eu te peço, Espírito Santo, que venha sobre o meu coração e minha vida, libertando-me das raízes da inveja. Vem, Espírito Santo de Deus, dá-me um coração puro e simples, que se alegra com aquilo que eu sou e tenho. Vem, Espírito Santo, abrir meus olhos para os benefícios, as bênçãos que existem na minha vida. Eu renuncio a toda inveja em mim, em nome de Jesus. E eu renuncio à força dos pensamentos, sentimentos e desejos invejosos lançados contra mim, em nome de Jesus Cristo. Senhor, vem nos livrar de toda a inveja. Venha nos abençoar, venha nos defender e proteger contra os invejosos. Na Bíblia está escrito, Senhor, que Caim matou seu irmão Abel por inveja. Muitos males a inveja pode trazer. Cubra-nos com teu sangue, Jesus, e arranca a inveja do nosso coração, se nós a sentimos com relação aos outros. Mas também nos blinda com teu sangue para que a inveja dos outros não nos prejudique, não nos alcance. Senhor, torna-nos cegos aos olhos, torna-nos, invisíveis aos olhos dos invejosos. Faça com que eles não nos percebam, eles não nos prejudiquem, não nos caluniem. Vem nos libertar de toda inveja, Senhor. Vem nos libertar das palavras invejosas, dos sentimentos invejosos, dos desejos de inveja e de cobiça. Senhor, vem confirmar cada um de nós uma perfeita concórdia. Vem fazer que sobre nós resplandeça a sua paz, a vossa graça, a sua misericórdia. Extingue todo o ódio, todo o furor que contra mim tiveram os meus adversários, Senhor, como praticastes com Esaú, tirando-lhe toda a aversão que tinha contra seu irmão Jacó. Estendei, Senhor Jesus Cristo, sobre mim, criatura vossa, o vosso braço e a vossa graça, e dignai-vos livrar-me de todos os que me têm ódio, como livrastes Abraão das mãos dos caldeus, seu filho Isaque da consumação do sacrifício, José da tirania dos seus irmãos, e Noé do dilúvio universal, Ló do incêndio em Gomorra, Moisés e Arão, vossos servos, e o povo de Israel, do poder do faraó e da escravidão do Egito, Davi das mãos de Saul e do gigante Golias, Susana do crime e testemunho falso, Judite do soberbo e impuro Holofernes, Daniel da cova dos leões. Vem nos libertar, Senhor, vem nos livrar. Ó, pois, amabilíssimo Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, vem atender-nos agora, criatura vossa que somos. Vinde em nosso socorro, pela vossa encarnação, pelo vosso nascimento, pela fome, sede, frio, calor, pelos trabalhos e pelas aflições que o Senhor enfrentou, pelas salivas, bofetadas, pelos açoites, coroa de espinhos. Vem nos salvar, Senhor. Vem nos libertar. Eu te peço, Senhor, por todas as graças que o Senhor conquistou na cruz e ressurreição, que o Senhor venha me redimir e me salvar.
Eu peço que o Senhor me defenda do maligno, de todo o perigo presente na minha vida, para que eu mereça um dia estar contigo na sua glória para sempre. Compadecei-vos de nós, Senhor, miseráveis que somos, todos os dias da nossa vida. Vem agir na nossa vida, Senhor, quebrando as fortalezas do mal na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos. Muitas vezes, Senhor, os invejosos estão escondidos. Pessoas que nós menos imaginamos estão tramando contra nós, estão querendo o nosso mal, estão cobiçando o que temos e somos. Vem nos libertar, Senhor, trazer à luz o que está nas trevas. Vem trazer à luz, Senhor, o que está oculto. Vem trazer à luz a ação dos invejosos. Vem trazer à luz as más intenções do coração das pessoas, para que nós saibamos e possamos nos precaver. Muitas vezes não percebemos a má intenção por trás do coração da pessoa. Muitas vezes não sabemos que estão tramando contra nós, mas, Senhor, vem nos defender, vem nos livrar dos ardis dos inimigos, vem nos livrar das pessoas más de coração, que querem nos prejudicar, que querem o nosso mal, que cobiçam o que temos. Vem nos livrar, Senhor, e nos perdoar. Vem derramar sobre nós o teu sangue poderoso, nos libertando, Senhor, das línguas caluniosas e invejosas, nos libertando, Senhor, de tudo aquilo que quer roubar a nossa paz. Quantas vezes, Senhor, as manobras dos invejosos vêm para nos destruir, mas nós pedimos, Senhor, nos liberta de tudo aquilo que está oculto, daquilo que é tramado no oculto, Senhor, para tirar a nossa paz. Vem nos libertar das manobras dos invejosos. Vem vencer em nós. Senhor, nos cubra com teus anjos, para que o rancor dos invejosos não nos prejudique e não penetre em nossa vida. Põe conosco a Virgem Maria, Senhor, sempre intercedendo por nós. Põe conosco São Miguel Arcanjo, Senhor, nos defendendo, nos protegendo. Jesus, nós não queremos mais perecer por causa dos ardis dos invejosos. Nós queremos te obedecer, Senhor. Nós queremos estar blindados pelo teu sangue. Nós queremos estar na tua presença. Vem, nos levanta, nos liberta, nos salva, Senhor. Dá-nos a tua graça, dá-nos o teu poder. Vem em auxílio da nossa fraqueza. E que o rancor, a mágoa, os ardis dos invejosos não nos atinjam. Que o teu sangue e o teu nome, Jesus, sejam um escudo entre nós e a inveja. E que o teu sangue também erradique a inveja do nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, e permaneça para sempre, te blindando contra todo o mal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez eu peço, escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas pelas quais você quer que o Padre reze. E conheça a playlist de orações aqui do meu canal. Tem várias orações. Oração pela cura da ansiedade, pela cura da insônia, pela libertação da tristeza, da angústia, da depressão. 30 minutos de cura e libertação. Oração por um milagre, por uma causa impossível, pela conversão de alguém, pela libertação e salvação da família. Navegue aqui, maratone aqui nas playlists do meu canal. Também posto todos os dias o Evangelho, a homilia diária. Você pode também acompanhar. Não deixe de se inscrever no canal. Deus ilumine você, sempre te proteja com a paz que vem do coração dele. Amém.